Irmãos, na semana passada nós começamos uma difícil empreitada de expor o livro de Esther pelos argumentos que já apresentei na semana passada. A propósito, se você não esteve aqui, eu recomendo efusivamente que você vá ao YouTube do Café com Bíblia e assista a nossa exposição a título de introdução desta série de mensagens que temos chamado Deus Salve a Rainha. É assim que nós temos chamado esta série de reflexões que estamos fazendo, propondo aos irmãos no livro de Esther. Na semana passada, introduzimos esta temática, trazendo o contexto histórico em que os acontecimentos descritos no livro de Esther foram vividos, ressaltando que o livro de Esther, apesar de ser muito complexo, de ser etiológico, porque conta uma história, ele é profundamente teológico, porque revela atributos de Deus, tais como soberania e providência. O livro de Esther, apesar de não ter uma expressão clara da palavra de Deus, o nome de Deus é sequer citado no livro de Esther. Ele traz um chamado implícito em cada uma de suas linhas. Um chamado que reverbera desde aqueles dias e que nos alcança hoje. Um chamado para vivermos como uma comunidade que vive a cidadania celestial em meio a uma cultura pagã. Embora o sermão da semana passada tenha sido uma introdução a esta série de mensagens, os irmãos perceberão a partir de hoje que o capítulo 1 ainda trata-se de uma introdução aos fatos que se seguem a partir do capítulo 2. E os irmãos perceberão como já nas primeiras linhas do livro de Esther, nós conseguimos vislumbrar para onde essa história está nos levando. Eu não sei você, meus irmãos, mas quantas vezes eu me peguei pensando e refletindo a respeito da prosperidade de muitos ímpios. Pense bem, ao olharmos para este texto e ver em Assuero um rei pagão de um império que dominou o seu tempo durante vários anos, tendo o que tinha, fazendo o que fazia, enquanto neste tempo, a esta altura, o povo estava regressando da Babilônia, porque o próprio Assuero havia vencido o império babilônico, enquanto o povo de Deus sofria tanto, pagãos viviam tão bem. Quantas vezes nos pegamos olhando para a prosperidade dos ímpios? Quantas vezes, irmãos, a própria história da vida nos mostra que nos parece que os ímpios, os espertos, os não crentes, parece que se dão melhor do que os crentes. A impressão que temos muitas vezes é que eles têm mais saúde, não enfrentam problemas e que a vida deles parece muito melhor do que a nossa. Como pode isso? Os crentes sofrerem tanto e aqueles que não creem em Deus desfrutarem de tantas coisas. Mas sabe, olhando para a Bíblia, eu percebi que eu não estava sozinho nestas reflexões. Asaf, no Salmo 73, melhor dizendo, abre o seu coração e, refletindo a respeito da prosperidade dos ímpios, ele confessa o seguinte, Salmo 73, versos 1 a 5. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, disse Asaf, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. Meus irmãos, muitas vezes esta realidade que nos parece tão clara pode seduzir os nossos pensamentos a ponto de desejarmos viver um pouquinho do que outras pessoas vivem. Mas será esta uma realidade possível e plausível ao que crê? Os reinos deste mundo, eles nos parecem muitas vezes fascinar os nossos olhos por causa da sua opulência, por causa da sua riqueza, da quantidade de bens e luxo que desfrutam.
Eles são hábeis em oferecer liberdade, riqueza e prazeres. Quantas vezes você se sentiu menos livre do que outras pessoas? Ao ouvir das pessoas, eu posso fazer o que eu quero e viver como eu quero, mas você que é crente não pode. Você está preso às amarras da religião. Não são poucas vezes que se deixam levar, que muitas pessoas se deixam levar por todas estas coisas, pela aparente felicidade e satisfação que estes reinos do mundo apresentam. Vejam, irmãos, que o salmista Asaf sentiu isso na sua própria pele. Os meus pés quase se resvalaram, porque em determinado momento da minha vida, eu desejei viver como os ímpios vivem. Eu desejei ter aquilo que os ímpios têm. Eu desejei experimentar a liberdade que eles advogam ter. Às vezes, irmãos, a impressão que nós temos é que participar das festas deste mundo, e aqui nos termos do livro de Esther, dos reinos deste mundo, é a única forma de sermos felizes de verdade, de nos sentirmos livres de verdade, prósperos, satisfeitos. E se talvez em algum momento da sua vida, a minha semelhança e a semelhança de Asaf no Salmo 73, você se pegou fazendo estas reflexões, eu quero dizer a você que o livro de Esther foi escrito para nós. O livro de Esther foi escrito para aqueles que em determinados momentos da sua vida já se sentiram seduzidos por fazer parte das festas dos reinos deste mundo. Se isso já aconteceu com você, o livro de Esther foi escrito para aqueles que dioturnamente são expostos às propagandas da grama mais verde. Existe um ditado popular que diz que a propaganda é o quê? A alma do negócio. Irmãos, os reinos deste mundo vivem em cima de uma propaganda da grama mais verde, de que aqueles que desfrutam desta liberdade dos reinos da terra é que de fato são felizes, é que de fato são livres. Nós precisamos pensar e refletir a respeito de toda esta propaganda que nos é ou que nos são apresentadas. O livro de Esther inicia com a apresentação de um grande império. Perceba, irmãos, como aqui o livro de Esther nos apresenta a propaganda de um reino perfeito. O texto começa dizendo que o reino persa era o reino dominante do seu tempo, e que naquele tempo assentava-se no trono, na cidadela de Suzã, um homem chamado Assuero, que governava o império mais poderoso do seu tempo. Irmãos, existem detalhes no texto que, quando observados com calma, nos dão conta como de fato Assuero acreditava na propaganda que ele estava apresentando aos seus cidadãos. Imagine você participar de uma festa onde os bancos e os sofás são sustentados por ouro e prata, onde o chão, granito, alabastro e coisas que o cidadão comum, se tivesse em casa, guardariam num cofre. Ah, mas para demonstração de poder, Assuero permita que eles andem, que eles sentem em todas estas coisas. O verso 1 nos apresenta então a figura emblemática de Assuero. Irmãos, eu não sei quantas vezes você já leu Esther, mas eu tinha para mim que Assuero era um rei legal, um rei inclusivo, um rei que dava festa não apenas para a nata, mas também para o povão. E ele ofereceu às pessoas, dos maiores e menores, tudo que ele tinha. Então eu tinha uma imagem de Assuero, apesar dele ser um rei pagão, como alguém que estava interessado nas leis, que consultava as pessoas, não era simplesmente um mandatário autoritário. Mas eu gostaria de te chamar a fazer uma leitura mais atenta, inclusive sob a perspectiva das intenções de Assuero. O texto nos diz que Assuero dominava desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias, irmãos, 127 regiões que foram dominadas pelo Império Persa. E perceba como a propaganda está escancarada: somos os maiores, somos os melhores. A maneira mais eficaz
de vender uma ideia é trabalhando o marketing dessa ideia. Como as pessoas recebem a ideia que se deseja plantar em suas mentes. E é exatamente isso que Assuero está fazendo desde o primeiro capítulo, desde o primeiro verso do livro de Esther. Neste capítulo são descritas várias festas. É isso mesmo, irmãos, algumas festas. Por falta de uma, no primeiro capítulo, nós lemos um povo que realizou 3 festas. Uma delas chegou a durar 180 dias. O texto começa dizendo que Assuero era o senhor do seu tempo. Ele era dono de um império extremamente extenso, muito rico, a ponto de poder bancar uma festa para a nata da sociedade durante 180 dias. Mas Assuero nos parece um rei inclusivo, que pensa nos mais pobres. Depois desta festa, ele deu uma outra festa, já com um tempo mais condizente às festas da Idade Antiga, 7 dias. Mas que festa foi essa, irmãos? Bebida à vontade, comida à vontade. O melhor lugar para se estar era na presença de Assuero, porque afinal de contas, tudo que as pessoas desejavam ter, elas podiam ter ali. Elas estavam no melhor lugar que alguém poderia estar. O texto faz também menção de uma outra festa, que embora não fique claro, nos parece também estar ligada à festa, à segunda festa de Assuero, a festa que a rainha Vasti promoveu. Imagino também, concordando com os comentaristas, uma festa de 7 dias para as mulheres do reino. Irmãos, você já parou para pensar qual seria a motivação de um homem desse parar o império por vários meses? Qual seria a estratégia por detrás de tantas festas, em oferecer tanto? Qual será o resultado que Assuero pretendia com tanta propaganda? Por quê? Tanta festa, tanta opulência, tanto poder, tanta manifestação de riqueza e alegria? O verso 4 nos aponta um caminho, quando nós lemos: então mostrou as riquezas e a glória do seu poder e o esplendor da sua excelente grandeza. Assuero estava olhando para si mesmo. Não se trata de chamar as pessoas para ver como Deus tinha sido bom para com os persas. Não se trata de dar glórias a Deus pelas conquistas, mas de chamar a atenção das pessoas para verem como o soberano era grande e poderoso, como era o esplendor da sua excelente grandeza, a idolatria de si mesmo. Assuero chamou as pessoas para o reino, vendendo a ideia de que ele era de fato o senhor daquele tempo. Depois da primeira festa de 180 dias, no verso 5 nós vemos que Assuero deu uma segunda festa. Ele tensionava demonstrar toda a sua suposta generosidade, incluindo as pessoas socialmente menos importantes. Depois da primeira festa veio a segunda festa, e aí o povão podia entrar. O ingresso não era apenas para os príncipes, para as pessoas mais importantes. É inacreditável o poder de sedução que as festas dos reinos deste mundo infligem sobre o coração das pessoas que estão buscando sentido para a sua existência. Naquele lugar havia riqueza, sentimento de pertencimento, exclusividade, conforme nós lemos dos versos 6 a 8. Irmãos, releia o texto com calma na sua casa, e você verá detalhes de como Assuero preparou o ambiente. Os persas e os medos da Média Pérsia, eles ficaram conhecidos ao longo da história pelos belos jardins que construíam no entorno dos palácios. E este era um lugar muito especial para o rei. E a cidadela de Suzã era onde o trono do rei estava. E o que o rei faz? Abrir esse lugar dos mais belos para todas as pessoas. Perceba, irmãos, que existe requinte sentimental. As pessoas se sentiram valorizadas por desfrutar as riquezas de Assuero.
sentiam que faziam parte daquele universo, só não se deram conta que tudo aquilo duraria apenas 7 dias. Irmãos, percebam como tinham um ar de exclusividade. Eles tomavam vinho que era servido de forma abundante em taças distintas. Cada um tinha uma taça diferente, decorado exclusivamente para si. Eles se sentiam importantes por fazerem partes deste reino tão especial. E a história por detrás de toda esta pompa e riqueza reside no fato de que os convidados desta festa terão a percepção de que o melhor lugar do mundo para se estar era ao lado de Assuero, aquele que nos dava sentido de pertencimento, sentimento de liberdade para desfrutar abertamente, beber o quanto eu gostaria de beber. Sentido de exclusividade foi pensado em mim, uma taça decorada para mim. Ali, no pensamento das pessoas, era o que a propaganda vendia. Você só tem a ganhar, porque você está do lado daqueles que podem tudo. Numa leitura mais desatenta, somos levados a pensar que Assuero deveria ser um bom rei, porque pensa comigo, ele não reservou para si o melhor do tesouro, mas ele chamou as pessoas mais simples, as menos afortunadas do império, a ponto de todo cidadão poder desfrutar. Mas lembre-se, durante apenas 7 dias, de toda aquela riqueza, de todos aqueles luxos, de tudo aquilo que era belo demais aos olhos, foi concedido aos cidadãos da Pérsia experimentar ao lado de Assuero. Contudo, irmãos, quando nós olhamos um pouco mais atento, nós perceberemos o engano por trás das atitudes do rei Assuero. Percebemos ainda como o reinado persa pode ser visto como uma espécie de representação aos reinos deste mundo, e neste sentido, como uma tipologia de um status quo. Nós observamos que Assuero não é lá muito diferente das autoridades que mobilizam centenas de milhares de pessoas nos nossos dias. Como os reinos deste mundo também tentam vender uma imagem de que, sem os limites da religião, nós seremos mais felizes. Perceba, irmãos, como existe um contraste entre os reinos deste mundo e o reino de Deus anunciado em Cristo Jesus. Você já se questionou acerca das razões pelas quais Assuero desejou exibir tão abertamente a sua riqueza? Por que parar o império inteiro durante tanto tempo para acolher as pessoas naquilo que ele desfrutava durante 365 dias no ano? Preste atenção, irmãos, como o Assuero é mentiroso e perspicaz, como a liberdade oferecida por Assuero é determinada pela pena da sua própria caneta. O rei é que determinava aquilo que de fato era liberdade, aquilo que as pessoas estavam experimentando ali, como uma expressão maior de sua liberdade, estavam sendo oferecidos porque o rei estava garantindo isso. O verso 8 nos diz algo interessante, eu convido você a acompanhar a releitura. Quando já estavam ali, por ocasião da segunda festa, depois de apresentar toda a opulência, toda a riqueza e luxo do ambiente, o texto nos diz: bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Irmãos, perceba, existe algo de interessante nessa frase, um aposto que foi colocado e que nos indicam, irmãos, que a liberdade experimentada pelos cidadãos era uma liberdade que foi concedida, medida e calculada pelo rei Assuero. Perceba o aposto, como estava prescrito. O verso 8 nos diz que Assuero ordenou aos convidados beber sem restrição. Um edito real dizendo que deveria ser assim. Os convidados estavam numa condição
onde o rei, o soberano, predeterminou a quantidade que eles deveriam beber e como eles deveriam reagir ali. O rei determinou como as pessoas agiriam. Note a sutileza de Assuero. Ele baixou um edito, um decreto. Qualquer menção aos governantes dos nossos dias não é mera coincidência, para determinar que as pessoas beberiam o quanto elas quisessem. Isso já não nos parece óbvio? Fazer o que se pretende fazer já não nos parece óbvio? Mas perceba como Assuero, cheio de si, ele determinou que as pessoas poderiam fazer o que elas quisessem, como alguém que deseja reivindicar a liberdade das pessoas, como quem diz, vocês são livres, mas porque eu garanti a liberdade de vocês? Para Assuero, as pessoas eram objetos que ele poderia controlar. Para Assuero, as pessoas não eram naturalmente livres, mas livres estavam por força de um decreto que dizia para elas: vocês podem beber o quanto vocês quiserem. Acompanhe a narrativa do texto e nós veremos como no transcorrer da história Assuero nos mostra ainda uma face ainda mais cruel e controladora. Os dias se passavam e a partir do verso 10 nós chegamos no último dia desta segunda festa e Assuero já estava alegre do vinho, já estava naquele estado. E ele então dá uma ordem aos eunucos que o serviam, manda trazer a rainha. E o texto nos diz, irmãos, que Assuero mandou trazer a rainha Vaste com a coroa real. Existe algo de interessante aqui que constam dos estudos rabínicos, que aqui, quando o autor faz menção a Vaste vir com a coroa real, é como se Assuero dissesse apenas com a coroa real. Nós não podemos comprovar isso, mas isso não muda o fato de como Assuero se relaciona com a sua própria esposa, com a rainha do seu reino, e ele deseja trazer a rainha para que seja contemplada como uma espécie de objeto para mostrar às pessoas quão bela era a rainha da Pérsia. Mas aí, irmãos, o parquinho pegou fogo, porque alguém resolveu não ser livre nos moldes de Assuero. E Vaste então disse: vou não vou. O texto nos diz que os eunucos voltaram para o rei e disseram: sou Assuero. Então, irmãos, eu fico imaginando como é que eles deram essa notícia para ele. A rainha disse que não vai vir não. Mas como assim? Não vai vir. O texto nos diz, irmãos, que ele se encheu de ira, que ele ficou tão irado que ele chamou os seus conselheiros, como era de costume, para dirimir assuntos relacionados ao reino. Irmãos, aquilo que serviria para Assuero como demonstração de poder e controle, foi aquilo que implodiu a sua autoridade. Para um rei que desejava controlar a liberdade das pessoas, a recusa de Vaste ao ir à sua festa demonstrou que ele não tinha controle sequer na sua própria casa. Vaste decide não ir. E aí, meus irmãos, nós conhecemos o resto da história. Assuero convoca os conselheiros para discutir como tratariam a questão da rainha. Os conselheiros do rei concordavam que ela tinha sido muito rebelde e que a solução para isso era urgente. A decisão de Vaste traria implicações muito sérias para todo o reino. Imagine a preocupação dos conselheiros. E agora, como é que vai ser lá em casa, se a minha esposa não quiser me obedecer? E se eu não puder controlar a liberdade dela também? Porque esse fato vai chegar em todas as províncias. Agora mesmo, as princesas já viram o que está acontecendo. Vai acontecer um movimento feminista nos nossos dias. É necessário ser duro para voltarmos a controlar a liberdade das pessoas. Foi então que no verso 19 nos é apresentada a solução para o problema. Acompanhe a releitura. Se bem parecer o rei, olha a solução oferecida pelo conselho. Se bem parecer ao rei,
promulgue da sua parte um edito real, mais uma lei, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, ou seja, o rei nem o rei poderá voltar atrás, que Vaste nunca mais entre na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. A solução é: deponha a rainha do seu cargo e coloque outra no seu lugar. Perceba a sutileza, que seja melhor do que ela. Em outras palavras, que seja mais obediente do que ela, que obedeça cegamente às ordens do rei controlador. O edito do rei, além de depor a rainha, reescreve a liberdade, até mesmo acerca da língua que deveria ser falada nos lares. O rei que pregava uma liberdade, agora deseja controlar o dialeto que vai ser falado dentro da casa das pessoas. Aquele que prezava que os seus súditos eram livres por fazer parte do seu reino, agora propõe que eles só podem conversar na língua dos maridos. Imagine, irmãos, 127 províncias de povos os mais diversos, tendo que falar apenas a língua do marido. Quem sabe o marido queria falar a língua da esposa, quem sabe os filhos aprenderam outro dialeto, mas não podia, porque na liberdade do reino de Assuero valia a limitação linguística que ele impunha. Meus irmãos, percebam como os reinos deste mundo oferecem certa liberdade, mas que na verdade se revelam uma terrível prisão. Ele exige que você se submeta aos seus mandos e desmandos. Os reinos deste mundo oferecem prazeres, mas pedem em troca. E pense comigo, irmãos, os reinos deste mundo não existe almoço grátis. Existe sempre uma contrapartida para os prazeres, a saúde, os relacionamentos mais íntimos e mais profundos. O capítulo 1 de Esther nos mostra como, se você não estiver disposto a negociar com os reinos deste mundo, fatalmente, à semelhança da rainha, você será caçado, você será excluído, abandonado, e fatalmente colocarão outro no seu lugar, outro melhor do que você, alguém que se submeta a esta obediência cega. Enquanto os reinos deste mundo vendem uma força, que na verdade declaram a sua fraqueza, enquanto os reinos deste mundo apresentam-se como sendo ricos, são os mais pobres, porque possuem apenas riquezas. Enquanto os reinos deste mundo aparentam oferecer liberdade, mas que exigem escravidão dos seus súditos aos ditames do soberano. A palavra de Deus nessa noite vem nos dizer que os reinos deste mundo não são os únicos. Existe um outro reino, meus irmãos, que não precisa vender uma ideia de riqueza, poder, domínio, pois no Senhor deste reino estão todas estas coisas e podem ser todas fatalmente, claramente, facilmente percebidas. Existe um outro reino, meus irmãos, descrito lá no capítulo 9 de Esther, em que a verdadeira liberdade, um rei que não oferece a alguns poucos, mas a todos aqueles que desejam recebê-lo, não apenas em determinados dias, 7 dias, 180 dias, quaisquer dias que forem, mas para uma eternidade inteira, desfrutar do melhor que foi criado. Existe um reino nesse mundo, onde as benesses são concedidas aos súditos, sem letras miúdas no contrato. Enquanto os reinos deste mundo exigem uma contrapartida, o reino de Deus veio a nós de graça, pela graça. Meus queridos irmãos, se por um lado o capítulo 1 de Esther está nos mostrando o engano dos reinos deste mundo, todos os demais capítulos, bem como toda a palavra de Deus, está nos mostrando o reino de Deus, que é chegado em Jesus Cristo nosso Senhor. Se por um lado os reinos deste mundo oferecem uma liberdade que te custa muito caro, que dura muito pouco e trazem consequências para a eternidade,
o reino dos céus nos é apresentado como uma dádiva que nos é concedida de graça, pela graça no sacrifício de Jesus Cristo, onde a nossa alegria não dura alguns dias, onde a nossa exclusividade não se resume a uma festa de 7 dias, mas o Senhor nos conhece pelo nome e nos convida a uma celebração que não dura uma semana, mas dura toda a eternidade. Se de um lado os reinos deste mundo têm oferecido uma liberdade que te aprisiona, o reino de Deus em Cristo Jesus nos é oferecido uma liberdade que nos conduz à vida eterna. 2 reinos, 2 realidades, uma escolha. Quero concluir com 2 perguntas. A que reino você pertence? A que rei você serve? Meus queridos irmãos, apenas para te ajudar a responder, pense nisso. As intenções do seu coração e as suas atitudes respondem a estas 2 perguntas. Que Deus nos ajude a não cairmos nos enganos dos reinos deste mundo, mas a pertencermos ao reino de Deus em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por tua graça que nos alcança, pelo teu poder que nos constrange, porque a sua palavra, Deus, nos mostra o quanto o Senhor nos ama, e de fato, ó Deus, nos liberta da escravidão deste mundo. Obrigado, ó Deus, porque ao percebermos tudo que este mundo oferece, os reinos deste mundo oferecem, nós identificamos no reino do Senhor aquilo que de fato dá sentido à nossa vida, aquilo que de fato traz ao nosso coração o sentimento de pertencimento. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos chama à sua presença. E por isso, Deus, nessa noite eu quero estender essa oração a cada um dos meus irmãos. E seja qual for, Deus, a resposta, ó Deus, que ecoou nos seus corações, Pai, que em nome de Jesus o Senhor os chame nessa noite à presença do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos traga nos braços para que possamos de fato servir para a glória do Senhor. Nos ver livres, ó Deus, de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo, ó Deus, que nos limita, mas que possamos viver de fato a liberdade proposta em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a não sermos seduzidos pelas atrações, pelas propagandas dos reinos deste mundo. Nos ajude, Deus, a nos mantermos firmes, confiando no Senhor, buscando uma alegria, Deus, que não é passageira, é efêmera, que tiram da gente, mas algo, Deus, que dura para sempre, onde traça não corrói, onde ferrugem não deteriora, onde ladrões não escavam e roubam, um tesouro no céu, guardado e conquistado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a respondermos com fé às seduções dos reinos deste mundo. Sê conosco nessa noite, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.